Mais uma vez, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo aqui também pelo Instagram. Quero mandar um abraço a todos os irmãos aqui do Instagram e os irmãos do Facebook, do YouTube. Deus sempre tem uma palavra para nós, né? Deus sempre tem um alimento, um sustento, e é uma honra poder estar aqui compartilhando do amor de Deus para a vida dos irmãos, pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é que nos sustenta, conforme o Salmo 19, né? Se renova todos os dias, e elas são infinitas, 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 infinitas são as misericórdias de Deus. E se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente não levanta da cama, irmão, a gente não respira, a gente não anda. Então, só de você estar respirando, estar de pé hoje, você já pode dar glória a Deus. Porque eu garanto para você que tem muita gente chorando porque um familiar foi embora hoje. Muita gente hoje não acordou, no mundo inteiro. É assim, é o ciclo da vida. Então, enquanto a vida há propósito, e eu convido os irmãos aqui para meditar na palavra de Deus, lá no livro de Jeremias capítulo 18. Quero começar a ler aqui desde o início, vou ler algumas palavras aqui, né? Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa palavra aqui, ela é linda, eu amo essa palavra, porque é uma palavra que ela ao mesmo tempo nos exorta, ela nos ensina, e ela também nos consola, porque termina falando, eu posso fazer tudo novo, eu posso fazer de você, como um oleiro faz com um vaso que se estraga na mão dele, eu posso fazer você de novo, eu posso te reconstruir, porque Deus é o nosso Criador. Ele conhece a nossa essência, Ele nos fez imagem e semelhança dele, Ele que colocou, Ele soprou, né, a vida em nossas narinas, ele nos deu vida, e por isso ele nos conhece, irmão, melhor do que ninguém. Quando você imaginou pensar, falar algo, ele já sabe o que você vai falar. Ele conhece o seu andar, o seu levantar, o seu respirar. Então, confia nele, descansa nele, porque com certeza ele tem algo para nos dizer nessa noite. Jeremias é um dos 4 profetas maiores, e esse maior quer dizer, não é porque ele era maior do que todos, não, é porque ele escreveu muito, né? Temos aí Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, nessa sequência, né? Como está lá na Bíblia. E na verdade eu quero falar um pouco do contexto de Israel nesse tempo aqui. Israel viveu unido, né, com Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, esse reino ele foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte passou a se chamar Israel ou Efraim, e o Reino do Sul passou a se chamar Judá, e foram governados por reis diferentes. Israel fica num lugar chamado Crescente Fértil, e nesse tempo aqui, entre 3 grandes civilizações, a Síria, a Babilônia e o Egito. Além de ser uma terra extremamente fértil e produtiva, a própria Bíblia diz que é uma terra que mana leite e mel. Era um lugar muito estratégico, pois ficava em uma rota de comércio importante naquela época, e também no caminho para o oeste, a oeste do Mediterrâneo, ou Mar Grande. Então, era a saída para o mar, por exemplo, do Império Babilônico, do Império Egípcio. Os assírios também precisavam passar por ali. Então, era uma região que sempre foi tomada por conflitos, bastante conflitos, por causa da fertilidade do seu solo e por causa da estratégia, porque quem hoje, né, no mundo, as rotas de comércio, se hoje isso é importante, imagina naquele tempo, né, para escoar a produção, para levar bens de consumo.
E em 722, esse reino do norte, Israel, que ficou com as 10 tribos, né, eles caíram na mão do rei assírio, Sargão II, e a capital do reino do norte se chamava Samaria. Ela foi tomada e todo o povo que vivia no reino do norte, ele foi levado cativo para a Síria e desapareceram, não voltaram mais. Essas tribos se dissolveram. E no ano de 626 foi quando Jeremias surgiu profetizando. E começou a profetizar que haveria um império devastador. O maior exército daquela época, o maior exército que Deus iria enviar contra a nação de Israel, que tinha permanecido, a tribo de Judá. E essa nação grandiosa se chamava Babilônia, que tinha um imperador chamado Nabucodonosor, um homem cruel, um homem conquistador. E Jeremias, esse profeta aqui, ele pregou do ano de 626 até 586. Por 40 anos ele ficou anunciando a palavra de Deus. Esse profeta, Jeremias, ele denunciava o pecado. O pecado da nação de Israel, o pecado da classe sacerdotal de Israel e o pecado da classe política. Aí nós estamos falando de príncipe, dos reis. E qual era o pecado que Jeremias estava denunciando, irmão Fábio? Nós sabemos que Judá, nós sabemos que Israel foi um povo separado para servir a Deus, para seguir a Deus, para andar conforme as leis de Deus, os princípios da palavra de Deus. Deus entregou a sua maior bênção, né, que é a palavra de Deus, e confiou a esse povo para que eles pudessem ser um povo separado dele. E quando Deus nos chama, Ele também quer que nós sejamos separados para Ele. Então, esse povo, ele, por diversos momentos, e aqui eles estavam num momento como esse, eles deixavam de amar a Deus, deixavam de seguir a Deus para idolatrar, para seguir outros deuses, para sacrificar para outros deuses, seguir deuses de outras nações. Que Jeremias estava anunciando que por causa dessa corrupção, não só do povo em geral, mas também dos políticos da época lá, dos príncipes, dos reis, da classe sacerdotal que estava ali vendendo bênçãos, né? Corrompendo, permitindo essa corrupção e a idolatria do povo. Então Jeremias falou: olha, por causa disso, Deus vai mandar sobre vocês um império devastador e vocês vão ser levados cativos para uma terra muito distante. Só que surgiu nessa época uma fake news. Levantaram-se profetas patrocinados por esses príncipes, por esses reis e por esses sacerdotes para contar mentiras para o povo, dizendo que isso que Jeremias estava pregando não era verdade, que Deus ia dar livramento para Judá. Mais do que isso, Nabucodonosor, ele tomou esse reino primeiramente por volta de 606, irmão Fábio, e já levou cativo boa parte do povo de Israel. Aliás, ele levou o melhor que tinha em Judá. Ele levou os príncipes. Nesse primeiro cativeiro, que foram 3, ele levou Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E mesmo assim, esses profetas, esses falsos profetas, continuaram falando: não, confiem na aliança que nós estamos fazendo com o Egito, confiem na aliança que nós estamos fazendo com os assírios, confiem nessa aliança. Ou seja, estavam levando o povo a colocar a sua confiança não em Deus, para colocar a confiança numa aliança com ímpios. E tem mais: Deus tirou o povo do Egito com Moisés
que Deus jamais iria permitir uma nova aliança com o Egito. Então eles estavam indo totalmente contra a palavra de Deus. E essa fake news, né, enquanto Jeremias anunciava que viria sobre eles Nabucodonosor, os reis Jeoaquim e depois Edequias subornavam os sacerdotes e os falsos profetas para dizerem ao contrário. E Jeremias dizendo: vai ter cativeiro, vocês vão ser assolados por um exército devastador. E eles profetizando ao contrário: não vai ter cativeiro. Nós temos uma aliança com um reino ímpio, né? E aí aqui Deus já fala: olha, cuidado com a aliança que você está fazendo, cuidado com quem você está se associando. E eles pregando que não teria cativeiro, para que eles pudessem colocar a confiança nos reis de outro lugar. Reinos ímpios que Deus já tinha rejeitado. Jeremias continuou profetizando, e lá no seu capítulo 29, versículo 11, ele diz: olha, vão em paz, não se preocupem, porque os planos de Deus para vocês são de paz, vocês podem ficar lá, vocês vão crescer lá, vocês entreguem os seus filhos e as suas filhas em casamento, não vai ter jeito, vocês vão para o cativeiro. E por interesses próprios e contrários à vontade de Deus, os falsos profetas então acabaram convencendo o povo do contrário, convenceram o rei Joaquim do contrário, e Nabucodonosor veio como um leão sobre Judá. E pela segunda vez no ano 597 a.C., ele mais uma vez entrou e devastou Israel, e no ano de 586 ele arrasou com tudo, não sobrou nada lá, e levou o restante, né, do que tinha de bom lá em Israel. E nessa ida Ezequiel foi para o cativeiro e Jerusalém foi arrasado, o povo foi humilhado. Olha a situação que às vezes nós nos encontramos, irmão, quando nós passamos a colocar a nossa confiança fora da palavra de Deus, fora da presença de Deus. Nós colocamos a nossa confiança em coisas, em situações, em reis, né? E essa reflexão aqui é pra gente olhar um pouco pro contexto que nós estamos vivendo aqui no nosso país hoje, né? É um momento de grande reflexão em que você está colocando a sua confiança. E essa visão aqui, irmão Fábio, irmão Ageu, da casa do oleiro, vem para nos dizer que nós somos feitos do pó, do barro. Nós somos feitos do pó. A Bíblia diz que do pó e do barro nós fomos criados. Deus nos moldou e soprou sobre nós o espírito de vida. E aí, então Deus dá essa visão a Jeremias: vai lá à casa do oleiro que eu quero te mostrar uma coisa. E aí vê ali Jeremias. Então, imagina, você tenta conjecturar aí, irmão, o oleiro lá fazendo o vaso, pegando o barro, né? O barro molhado, misturando ali água, né? E com aquela roda moldando esse barro. E eu quero te dizer que a água é o Espírito de Deus. Imagina você, o barro, o pó, e aí Deus está ali te moldando. Só que é o seguinte: o barro tem pedrinhas, né? Tem várias impurezas, tem um pedacinho de galho, de madeira, espinhos. Imagina que o oleiro tá colocando a mão ali e você, né, no vaso, e ele machuca a mão. Olha os espinhos que Jesus recebeu aí, que o irmão Fábio aqui pregou antes, né? Olha o que Jesus sofreu por nós. Mas ele continua ali, ele não desiste de você. O barro tá ali, né? O oleiro tá ali com a mão no barro, trabalhando esse barro. Aí de repente a palavra diz, esse texto diz que o barro, o vaso se desfaz na mão do oleiro. É o vaso que se desfaz. Nossas escolhas, as nossas decisões, elas acabam nos afastando da presença de Deus. Deus está tentando te construir, Ele vem tentando te lapidar, e você se desfaz na mão dele, porque você quer, você escolhe. E por que você escolhe? Porque você prefere dar ouvido a coisas externas, ouvido a coisas exteriores. E essas impurezas aqui do barro significam o pecado, e o pecado tem 3 estágios.
O pecado, a transgressão, a iniquidade. O pecado é quando você peca por ignorância, você não sabe. Você não sabia. Você errou o alvo porque você não sabia, você não conhecia a palavra de Deus, mas você está recebendo ela aqui nessa noite. A transgressão já mostra que você conhece a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus, sabe qual é o alvo certo, mas você erra porque você quer. Você escolheu errar. A iniquidade não, já é uma coisa um pouco mais profunda, porque você insistiu tanto no erro, tanto nas escolhas erradas, que você causou uma deformação espiritual, e mesmo você tentando acertar, você erra. Mas Deus, Ele perdoa todo e qualquer pecado, transgressão, iniquidade. Isaías 64:6, a Bíblia vai dizer que nós somos como as nossas justiças, nós somos como imundos, né? O imundo aqui se refere a leprosos espirituais, somos doentes no espírito. Isaías diz que as nossas justiças, ou seja, o nosso julgamento é como o trapo que cobre o imundo, então tá sujo. O nosso poder julgador não serve para nada. E a Bíblia diz aqui que as nossas iniquidades, como o vento, nos leva para longe da presença de Deus. Então, primeiro, nós precisamos remover, permitir que Deus remova essas impurezas, essas pedrinhas, esses espinhos. Que Ele vai fazer isso, Ele quer fazer isso com você essa noite, Ele quer te moldar, remover isso. Depois Ele te moldar, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai colocar você para descansar, porque o vaso, depois de moldado, ele vai para o descanso, ele precisa secar. Então tem um tempo do processo. Nós precisamos entender esse processo de Deus na nossa vida. Depois que ele seca, ele não trinca, ele vai para o forno. Como Sadraque, Mesaque e Abednego foram. E depois, aí ele pode ser usado. O texto fala que o próprio vaso se quebra na mão do oleiro. Nós atrapalhamos, gente, irmãos, o processo, porque tentamos escapar das mãos de Deus para fazer do nosso jeito. Ouvimos falsos profetas, colocamos a confiança em ímpios, no mundo, fazemos alianças que não devemos, idolatramos. É o vaso querendo dizer para o oleiro como que ele deve fazer o vaso. O vaso querendo não ser mais de barro, mas querendo ser de um outro material, bonito, adornado, para ser mais importante do que aquilo que vai ser colocado dentro do vaso. O vaso, irmão, tem que ser de barro, porque o que tem que aparecer é o que está dentro dele. É o conteúdo que tem que ser visto, e não o vaso. Por isso que Jesus falou para os fariseus, para os religiosos, que eles eram como um sepulcro caiado, por fora pintado, bonito, mas por dentro apodrecendo. Sabe por que o vaso tem que ser de... Sabe por que o vaso tem que ser de barro, irmão? Porque o barro é simples, como Jesus, como nós falamos aqui. O evangelho é simples. Jesus era simples, ele se misturava no meio do povo. O barro é simples, não tem valor. Mas o vaso de barro é feito pelo oleiro. E o oleiro aqui nesse caso é Deus. Ele quer te preparar para colocar a glória dele dentro de você, para que ele cresça e você possa diminuir, para que não seja só uma forma, mas o conteúdo de Deus em você. Suporte, meu irmão, o seu processo. Vai doer, mas vai sair as impurezas, o pecado, a transgressão, a iniquidade. Mas depois que você passar pelo processo, depois que passar pelo forno, o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Porque Deus, ele não te livra da fornalha, ele entra com você na fornalha. Ele não impede você de entrar. Deus não livra você do cativeiro se você pecou, mas ele vai com você para o cativeiro, como Jeremias disse em 29:11. E lá ele vai fazer você crescer na terra estrangeira, no lugar distante. Ele vai fazer você prosperar mesmo no cativeiro. Mesmo na pior situação, ele pode pegar você e fazer você florescer no lugar onde você está. Mas tudo isso é para a glória de Deus. Tudo para que ele seja visto em você e para que todos possam querer conhecer Jesus por intermédio do conteúdo que ele está colocando dentro desse vaso hoje. Seja um vaso novo, meu irmão.
um vaso sem rachadura, sem trinca. Seja um vaso pronto para receber o óleo do Espírito Santo na sua vida. Seja um vaso forte que não se quebra e transborda da glória de Deus. Seja um vaso consagrado para a honra, aprovado, livre de todos os pecados e sem nenhuma rachadura. Deixa a glória de Deus ser vista por intermédio da sua vida. Permita nessa noite, irmão, ser reconstruído. Permita que aquilo que Deus quer colocar dentro de você é aquilo que seja visto. Não se preocupe com a sua aparência externa. Não se preocupe em mostrar aquilo que você tem. Mas se preocupe em mostrar para o mundo aquilo que você é por causa da presença de Deus. Se preocupe mais em ser do que em ter. Seja renovado nesta noite, meu irmão, pela palavra. Em nome de Jesus, que a sua vida seja abençoada.